Deus, vencer novos membros do corpo de Cristo, ver outros irmãos na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor. Eu gostaria de deixar ao coração de cada um que está aqui nesta noite uma palavra, a qual o Senhor revelou ao meu coração. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, nós sabemos que a palavra é de Deus, nós somos apenas ministros. Alguém disse: quem é o mensageiro para alterar a mensagem que seu veio? Eu vim aqui somente para falar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, nada mais nem nada menos. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Quando o nosso Senhor estava partindo desta terra, Ele deu uma ordem para todos aqueles que professam a fé nele. Ele deu uma ordem para que fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura e em todo lugar. E também Ele fez uma promessa, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos. Nos ordenou a pregar o Evangelho e prometeu que os sinais seguiriam aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, se beberem coisas mortíferas não lhes fará dano algum. Eu, como ministro do Evangelho, quero apresentar mais uma vez para a igreja o Evangelho de Jesus Cristo, a resposta de Deus para o maior problema da humanidade, a boa notícia da reconciliação entre Deus e os homens. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, está escrito que no princípio criou Deus todas as coisas. E após Deus ter feito todas as coisas, Ele conversou entre Ele, por sua Trindade, e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem com o propósito de ser a sua imagem e semelhança, dominando tudo aquilo que havia sobre a face da terra. Eu acredito que a imagem tem a ver com a aparência, o formato de Deus. E a semelhança tem a ver com a maneira em que o homem viveria. Pois Deus criou um mundo físico e entregou em suas mãos para que ele dominasse sobre todas as coisas. Deus entregou nas mãos de Adão o domínio sobre toda a terra, sobre todo animal. Tudo estava sob o governo de Adão. E em Gênesis 1:31 diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Todas as coisas que Deus criou eram perfeitas, eram boas. Não havia nenhum problema, nenhuma falha em toda a criação de Deus. E então Deus dá uma ordem a Adão, dizendo: da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá uma lei a
aquilo que Deus nos ordena a fazer, tudo aquilo que Deus nos diz para fazer é lei. A lei de Deus não consiste somente em palavras, mas a lei é a própria expressão do caráter de Deus. A lei é uma das maneiras pela qual a gente pode conhecer o caráter de Deus. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Deus deixa duas leis para Adão, para que Adão multiplicasse sobre a terra, para que ele não comesse do fruto. E em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz que a transgressão da lei de Deus se chama pecado. A palavra pecado aparece pela primeira vez quando Deus fala com Caim. Nós sabemos que Adão pecou porque ele transgrediu o mandamento de Deus. E isso é chamado de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E o pecado, ele tem um resultado. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa por quebrar a lei de Deus chama-se morte. Então, quebrou a lei de Deus, pecado. Cometeu o pecado, gera a morte. E a morte, no livro de Isaías, no capítulo 59, é descrita como a separação entre Deus e o homem. Está escrito: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o leva a esconder o rosto de vocês. Pecado gera morte, morte é separação de Deus. Eva come do fruto e dá do fruto para comer para Adão, e Adão come do fruto, e quando Adão come do fruto e peca contra Deus, ele experimenta a morte, o salário da morte. E aí começa todo o problema da humanidade, a razão de todos os problemas hoje existentes no nosso mundo. Porque quando Adão pecou contra Deus, não somente ele sofreu as consequências de seu pecado, mas tudo aquilo que estava sob o domínio de Adão foi afetado pelo pecado. De maneira que Deus diz em Gênesis 3,17: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita é a terra por tua causa. A terra, o sistema da natureza, também foi afetado pelo pecado. Os terremotos, furacão, toda catástrofe natural é resultado do pecado. E o pecado, ele é algo tão destruidor, porque ele separou Adão de Deus. E existe um problema muito grande nisso. Em Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De Deus procedem todas as coisas que são boas, toda a qualidade, toda a perfeição provém de Deus. Quando o homem é separado de Deus por conta do pecado, ele é separado daquilo que Deus comunicava a ele, os seus atributos comunicados. E então o homem perde o amor, o homem perde a justiça própria, o homem perde aquilo que o fazia ser a semelhança de Deus. E o pecado atingiu a vida do ser humano de uma tal forma que corrompeu todo o seu ser. Toda a natureza humana, todo o ser do homem foi corrompido pelo pecado, de maneira que o sêmen do homem, a semente que o
carrega a semente reprodutora do homem também foi afetada pelo pecado, de maneira que os filhos de Adão já nasceram com as consequências de seu pecado. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O salmista escreve no Salmo 51, versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Uma criança, quando está no ventre da sua mãe, já tem dentro de si a semente, a força, a natureza do pecado. Mesmo sem ter falado a primeira palavra, mesmo sem ter tido contatos com o mundo exterior, já tem dentro de si a força, a semente, a natureza do pecado. Em Gênesis 8, no capítulo 21, diz que nunca, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Deus diz isto em Gênesis. E quando Deus diz que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, Deus não está dando uma opinião, Deus está falando. Deus tem, como diz o reverendo Augusto, diz que Deus não tem uma opinião ao nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Quando Deus diz que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, pode ter certeza que isto é verdade. E nós podemos comprovar isto nos dias que nós vivemos. Se nós observarmos, não é necessário ensinar uma criança a mentir, não é necessário ensinar uma criança a brigar, não é necessário ensinar uma criança a ter ciúmes, a ter inveja, não é necessário ensinar uma criança a ficar magoada, nem é necessário ensinar uma criança a ter ódio. Vocês verão que com o crescer da criança, isso vai se manifestando naturalmente, porque o pecado não é algo somente que é transmitido por maus testemunhos. O pecado não é simplesmente algo que as pessoas veem na televisão e fazem igual porque foram influenciados por aquilo que viram. Mas o pecado é uma força existente dentro do ser humano, que o leva a cometer todo tipo de atrocidade. Os monges se afastam das pessoas. Muitas religiões afastam-se, pessoas religiosas afastam-se das outras para tentar pecar menos. Mas isto é em vão, pois o pecado não é algo exteriormente que nos afeta, mas é algo que vem do nosso interior. De maneira que se nós tomássemos uma criança recém-nascida e criássemos ela em um lugar separado de todos os humanos, sem contato com a televisão, com a internet, mesmo assim esta criança, ainda nova, cometeria pecados terríveis. Em Gênesis também diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. A palavra de Deus não somente diz que todos os homens e todo ser humano é pecador, mas também diz que a única coisa que eles fazem por sua própria natureza é pecar. É necessário a gente observar a forma com que Deus fala, que toda a imaginação, não é parte, todo o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal. Se existe algo bom em um ser humano, se existe alguma qualidade, isso provém da graça comum de Deus, que está sobre todos os humanos. Em Provérbios, vai dizer que perversidade
perversidade há no coração do homem, todo o tempo ele maquina o mal. Marcos 7:21. Porque do interior do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os adultérios e as prostituições. Esta palavra do coração do homem procedem dá uma ideia de fonte. Da mesma maneira que uma rocha mina água, que ela gera água, da mesma maneira o coração do homem produz pecado a todo momento. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração do homem é a coisa mais corrupta que existe. Sem a graça de Deus nos privando de algumas coisas, nós se destruiríamos com facilidade. A palavra de Deus, ela ensina que todo homem, por natureza, é inimigo de Deus, porque a inclinação da carne é desobediência contra Deus. Todos os seres humanos, todos nós, se há alguém em nosso meio que ainda não experimentou o novo nascimento, estas palavras descrevem perfeitamente aquilo que você é. Se existe alguém aqui em nosso meio que já provou o novo nascimento, também descreve nessas palavras exatamente aquilo que você é sem o Espírito de Deus. Nós, homens, somos completamente corrompidos pelo pecado. Não há bem nenhum em nós. Diz a palavra de Deus em Romanos 7, no versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, mesmo após ter sido convertido: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não é simplesmente nós cometermos coisas más, mas não existe nada de bom. E talvez você pense, mas existe algo de bom em mim. Eu faço às vezes coisas boas, eu faço caridades, às vezes eu ajudo os pobres. Isaías 64, no capítulo 6: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundície. Aquilo que nós fazemos de bom, que achamos aplaudível e queremos que todas as pessoas saibam, estas boas obras que cometemos estão tão sujas de pecado, estão tão corrompidas pelas nossas más intenções, pelos nossos maus pensamentos, no momento em que estamos praticando elas, que elas são como trapos de imundície. São como um pedaço de pano velho que enrolou uma ferida. Não passa de trapos de imundície. Não havia nada em nós para que Deus nos amasse. O motivo pelo qual Deus ama o homem e a mulher não é porque o homem e a mulher é queridinho ou porque é bom, mas é pelo fato de que Deus é amor e que Ele decidiu nos amar. O amor de Deus não consiste em que nós o tenhamos amado, porque nós nunca o amamos pela nossa própria natureza, mas o amor de Deus consiste em que Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. Romanos 3:10 vai dizer que não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Não há ninguém, nem um sequer. Então todos nós, como diz em Romanos 3:23, somos pecadores. João diz que se alguém diz não ter pecado, esse alguém é mentiroso e a verdade não está nele. Todos aqui, pela palavra de Deus, compreendem que são
E existe um problema sério nisso, porque o pecado não é cometido contra um líder religioso ou contra um governante, mas o pecado é um crime contra a justiça do Deus que criou todas as coisas. O Deus que é tão glorioso que os anjos encobrem os seus ossos e os seus pés, e a única coisa que fazem é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Deus que é tão puro de olhos que não suporta olhar para o mal. O pecado é cometido contra alguém que a luz diante dele, a lua, perde o seu brilho. Alguém que é tão santo que está descrito no livro de Jó, que nem os anjos são perfeitos aos seus olhos. Alguém que está descrito no livro de Jó, que nem os céus são puros aos teus olhos. Nós cometemos pecados contra este Deus. Ele é santo. Ser santo significa ser separado. Deus é separado do pecado. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. E por conta disto, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. A resposta de Deus para o pecado do homem descreve em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. Existe uma sentença, e a sentença para o pecado é a separação da presença favorável de Deus. As almas que serão lançadas no inferno, no Apocalipse está descrito como um plano da segunda morte. O inferno é a separação eterna de Deus. Por isso é chamado de segunda morte. Não separação no sentido de que Deus não está lá, porque Deus está em todos os lugares, mas é a separação da presença favorável, da comunhão, da amizade com Deus. E esta é a recompensa pelos nossos pecados. No livro de Salmos, no capítulo 11, diz que, no capítulo 7, versículo 11, diz que Deus é um juiz justo, um Deus que sente ira todos os dias, porque todos os dias os homens pecam. E em Romanos 1,18 diz que, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade e injustiça praticadas pelos homens. Deus é amor, mas Deus está irado com o pecado. Deus é justo, Deus é santo, e por Ele ser amor, Deus também odeia. A Bíblia diz que Deus é um Deus vingativo, que acumula ira para os perversos. Por Deus ser amor, Ele deve odiar o pecado. Deus é amor, Ele ama a justiça, Ele ama a misericórdia, Ele ama a bondade, a paz. Se nós dizemos amar a Deus, então nós devemos odiar o inimigo. O próprio Senhor Jesus diz que não se pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou há de amar o outro e odiar um. Não é possível amar o bem e o mal. Deus, por ser santo e amoroso, Ele ama aquilo que é reto, mas Ele odeia aquilo que é errado. E tem um problema muito grande nisso, porque todos nós pecamos. Todos pecaram. No livro de Naum, no capítulo 1, versículo 6, diz que quem parará diante do seu furor? E quem resistirá o ardor da sua ira? Ninguém. Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira a qual nenhum pregador pode explicar com totalidade. Mas Deus era justo, e Ele não poderia deixar os nossos pecados impunes.
quando o homem peca. Isto é algo natural do caráter de Deus. Como nós lemos em Romanos, do céu se manifesta a ira de Deus contra todo o pecado praticado pelos homens. Quando Deus vê pecado, automaticamente a sua justiça libera ira como punição dos pecados. Mas Deus reserva a sua ira. A ira de Deus não foi derramada ainda sobre os que praticam atrocidades e pecados como nós. Ele reserva a sua ira para o dia do juízo. Mas Deus nos amou e nos enviou Jesus como propiciação. A palavra propiciação é um sacrifício para aplacar a ira de Deus e satisfazer a sua justiça. Deus, por ser justo, jamais poderia, ou pode, ou poderá deixar um homem pecador simplesmente fingir que não viu os seus pecados. Não, Deus é justo e todo pecado receberá justa punição. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor é seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e não aceita suborno. Deus, diferente de alguns juízes, não recebe suborno. Sabe o que isso significa? Significa que as tuas obras de caridade, os teus dízimos, não podem fazer barganha com Deus. O pecado que cometemos é pecado independentemente daquilo que fazemos para agradar a Deus. E por isso, homem nenhum pode se tornar a Deus através das suas obras. Deus está de um lado, a humanidade de outro. E o pecado o separa. Boas obras não tiram pecado. Então Deus, Ele resolve o nosso problema com o Evangelho. E isso era necessário. Às vezes a gente ouve alguém dizer que por que Jesus morreu na cruz? Fala, foi porque Deus queria provar o seu amor por nós. Sério? Deus entregou seu único filho para morrer na cruz, para sangrar, simplesmente para provar que nos amava? Não. Também isso, mas isto é pouco demais para descrever o que aconteceu na cruz do Calvário. Em Provérbios 17:15 diz que o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o ímpio, o que deixa impune, e o que pune o que não deve ser punido, são abominações diante de Deus. Deus diz ser abominação alguém que deixa alguém ir sem pagar pelos seus crimes. O próprio Deus jamais faria isso. Todo pecado deve ser cobrado e punido. E então, como está descrito no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 25, a quem Deus propôs para a propiciação pela fé, Ele envia Jesus, o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Lembra que eu disse que a semente reprodutora, o sêmen do homem que foi corrompido pelo pecado, é impossível nascer uma pessoa um humano sem pecados vindo do homem. E por isso, Jesus é gerado do Espírito Santo. Adão pecou, e alguém descendente de Adão devia sofrer pelos pecados. O primeiro representante da humanidade, chamado Adão,
Jesus, ele vem em corpo humano, sem pecado, vive por 33 anos sem cometer nenhum pecado, tanto os de ação como os de omissão, porque pecado não é somente fazer aquilo que Deus falou para não fazer, mas pecado também é não fazer aquilo que Deus mandou fazer. A Bíblia diz que aqueles que sabem fazer o bem e não faz cometem pecado. Então ele cumpre toda a justiça de Deus, ele obedece todos os mandamentos, e ele é santo, perfeito, justo diante de Deus. E por ele ser perfeito em santidade, ele pode se oferecer em nosso lugar. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro imaculado, ele é o Cordeiro sem manchas, aquele que não pecou, aquele que não conheceu o pecado. Na justiça de Deus há algo diferente da nossa. Existe a possibilidade de substituir. Deus não pode deixar impune os nossos crimes, mas é possível que outros se coloquem no nosso lugar para sofrer a punição dos nossos crimes. Mas para que alguém se oferecesse no lugar dos pecadores, era necessário que este mesmo não tivesse pecado, porque senão ele teria que pagar pelo seu próprio pecado. E Jesus, não cometendo pecado, ele se torna apto, ele se torna alguém capaz, alguém perfeito para substituir o lugar dos homens diante de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre si. Quando Jesus estava no Getsemane, a partir daquele momento, ele começa a sofrer pelos nossos pecados. Cada um dos nossos pecados. Aqueles que foram cometidos antes de Cristo, aqueles que foram cometidos no tempo de Cristo, aqueles que estão sendo cometidos hoje, aqueles que ainda serão cometidos. Todos estes pecados, Jesus assumiu a culpa dos nossos pecados. E Deus o tratou como se ele fosse culpado. Ele sofreu até pagar pelo último pecado que seria cometido. A palavra de Deus diz que, quando ele estava na cruz do Calvário, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A separação que o pecado causa no ser humano, esta separação, Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e entregou-se e sofreu até a morte, e morte de cruz, e derramou seu sangue pelos nossos pecados. Lembra da citação de Naum? Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Isso é uma pergunta a Deus, e nós temos a resposta. Jesus, o nosso substituto, era o único que poderia suportar a punição pelos nossos pecados sem perecer, sem ser extinguido, sem ser acabado. E foi isso que aconteceu. Na cruz, ele estava substituindo a mim e a você. E agora, Deus pune todos os pecados dele. E então, todos os pecados sendo já punidos, Deus pode receber pecadores pela fé em Jesus. Diz em Provérbios
significa o ímpio, abominável é. Deus não deixou impune os nossos pecados. Ele puniu cada um deles. Cada sofrimento, cada segundo que Jesus estava sofrendo, era os nossos próprios pecados causando aquilo nele. No livro de Isaías, no capítulo 53, diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Na tradução de King James vai dizer que a Deus aprove torturá-lo, fazendo sofrer até a morte. A Deus, ao Pai, foi agradável punir o seu filho, fazendo enfermar até a morte, para que nós fôssemos salvos. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, quando Jesus assume a culpa pelos nossos pecados, ele é tratado como um pecador, recebe a punição pelos nossos pecados. Se Deus não poupou nem a Cristo, pode ter certeza que Ele não vai poupar a nenhum de nós que estamos aqui. A ira de Deus está reservado para todos aqueles que não aceitarem, para aqueles que não crerem em Jesus Cristo. Como os pecados foram tirados por Cristo, agora Deus pode perfeitamente salvar. Perfeitamente salvar, não é salvar em partes, é salvar completamente aqueles que têm fé em Jesus. É como se naquela cruz Jesus pagasse uma dívida para todos os homens, todos os seres humanos, pagasse a dívida de todos os homens, mas só pode usufruir deste ato de Jesus aqueles que têm fé nele. Aqueles que vão ser condenados ao fogo eterno serão condenados porque não creram em Jesus. Serão condenados pelos seus pecados, mas não necessariamente pelos pecados que eles cometeram, porque Jesus já conquistou a redenção deles, mas é porque eles não aceitaram a redenção que Jesus aceitou. Agora, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Os pecados que nós cometemos lá na cruz, Jesus já pagou por eles. Os pecados que vamos cometer amanhã, lá na cruz, Jesus já pagou por eles. Somos salvos somente pela fé. A salvação, segundo Efésios 2, 8 e 9, é pela graça. É dom, é um presente de Deus, e não vem de nós, não vem das obras, para que nós não se gloriem. Aleluia. E agora, já que somos salvos pela graça, nos entregaremos ao pecado? De maneira nenhuma, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como eu faço para saber se o sacrifício de Jesus foi válido para mim? Como eu faço para saber se eu tive fé o suficiente para alcançar o benefício conquistado por Ele, dele para mim? É simples. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo voltaram a ter comunhão com Deus, e agora Deus voltou a comunicar com eles os seus atributos: paz, justiça, amor. Vivemos pela fé, somos salvos pela fé. O meu justo viverá pela fé. O que fazemos? Fazemos não para ser salvo, mas fazemos porque somos salvos, e Ele nos deu o seu Espírito, que anseia, que clama: Abba, Pai. Agora, Ele nos deu um novo coração, tirou o coração de pedra, aquele coração corrupto que lançava pensamentos maus todas as horas, aquela fonte inesgotável de malícia. Deus o tirou e nos deu um novo coração. Glória a Deus. Nos deu a mente de Cristo, um novo Espírito, o Espírito da lei, e nós passamos a produzir frutos, obediência à lei.
naturalmente. A única maneira do homem ser salvo é através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que pode te salvar. Atos dos Apóstolos diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância do homem, mas agora anuncia a todos de que se arrependam e creiam em Jesus. A única maneira de sermos aceitáveis diante de Deus e agradáveis aos seus olhos é através de Cristo. Em Cristo Ele nos fez agradáveis. A Bíblia diz: Ele nos fez agradáveis para si mesmo no amado. Amém? Amém. Um dos motivos pela reforma protestante foi exatamente esse que eu acabei de dizer para vocês. Salvação somente pela fé e fé somente. Não há outro caminho. Os antepassados do Velho Testamento que se achegaram a Deus, no Novo Testamento Paulo mostra claramente que foi por causa da fé e não das obras. Que possamos se achegar a Ele pela fé em Jesus. Que venhamos crer em Jesus Cristo como único, como Filho de Deus. Porque em Romanos, no capítulo 10, diz que se com a boca confessares o Senhor Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a boca confessares o Senhor Jesus e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus, Jesus. Creia em Jesus nesta noite. Glória a Deus. Creia verdadeiramente em Jesus nesta noite. A minha parte foi feita. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra que você ouviu nesta noite é poderosa para produzir fé em você. Glória a Deus. Que você tenha a oportunidade de aproveitar este momento. Que os seus olhos foram abertos. O seu coração está quebrantado pelo Espírito para tomar uma decisão de crer em Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade do Pai, que creiais no Filho, aquele a quem enviaste. Tem alguém nesta noite que deseja professar a sua fé em Cristo, que deseja confessar a Cristo como Filho de Deus? Deus nos faz agradáveis para si no amado, mas aqueles que estão fora dele sofrerão o desprezo eterno. Hoje há oportunidade. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Amém? Se tiver alguém que se coloque em pé, venha até a frente. Deus quer salvar você. Glória a Deus. O mesmo sofrimento que Jesus passou está reservado para todos aqueles que não crerem nele. Não há outra maneira, não há outro caminho. Eu não estou convidando a você para se tornar um religioso. Glória a Deus. Estou chamando você para viver pela fé. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus Cristo mudou Ele pode transformar
meu viver. Diferente hoje é meu coração. Que o Senhor nos deu outra oportunidade. Diferente hoje é o meu coração. Visto teu e paz e perdão. Sim, diferente hoje é seu coração. Senhor, mais uma vez as nossas vidas, ó Pai. Entendemos, Senhor, que não há outra maneira, não há outro caminho, Senhor, a não ser, meu Deus, o de Cristo através da fé. Meu Deus, eu oro, ó Pai, para que os corações que aqui estão, Senhor, sejam conduzidos, meu Deus, a contemplar a Cristo, para que creiam nele, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo por tudo. Muito obrigado. Amém. Vamos receber então o pastor? Glória a Deus, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Amém? Agradecer a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do Samuel? Uma boa palavra, né, irmãos? Nós estamos ali ouvindo, né? A palavra penetrando. E verdadeiramente Jesus mudou o nosso viver. Verdadeiramente Jesus nos tirou do charco de lodo e fez-nos assentar entre príncipes. Verdadeiramente somos livres e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verdadeiramente Jesus Cristo veio e Ele foi nos preparar um lugar e logo logo nós vamos estar cantando glória a Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor jamais volta vazia. A semente ela foi plantada e nós temos por certo que ela vai germinar e ela vai crescer e ela vai produzir frutos. Amém? Estenda suas mãos, mais uma vez oramos. Eterno bom Deus, nós somos gratos, Senhor, porque livres do pecado, e agora nós estamos, Senhor, odiando a Satanás e amando a Ti acima de tudo, acima de todas as coisas. E porque o Senhor vive, Senhor, nós podemos crer no amanhã, a nossa viva esperança de um dia estar, Senhor, ao lado do Senhor, face a face, contemplando as maravilhas, a sua santidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela palavra que ouvimos, por cada irmão, por cada irmã que aqui esteve, cada visita. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos poderosas. Pai, em nome de Jesus, exalte o teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digam amém.